O Guarani já volta a campo amanhã. O Palmeiras é assunto do próximo bloco, mas é adversário do Bugre às 20h no Brinco de Ouro. O volante Marcelo, que praticamente não jogou nessa temporada, já está à disposição depois de uma entorse no tornozelo. O Tony teve um problema de pedra no rim. Ele já não jogaria contra a Ferroviária por pertencer ao clube, mas também deve ficar à disposição. E fica agora a principal dúvida com o Regis, que teve uma indisposição, está sendo reavaliado pelo departamento médico. Ô João, há quanto tempo você já falava que o Guarani vem tendo bom desempenho? Agora esse resultado faz com que o time tenha outra ambição dentro do Campeonato Paulista, João? É aquela história, combinou, né? O match aí do desempenho com o resultado na última terça-feira. Então atendeu a todos os interesses. O Guarani jogou muito bem contra o Corinthians, foi injustiçado, voltou até a jogar bem contra o São Paulo em alguns momentos, né? Mas o resultado acabou não vindo. E aconteceu que na terça-feira foi tudo bem. O esquema mudou, eu achei, viu, Guarani, aquilo que a gente já dizia, né? Olha, o Guarani vai mudar o esquema e a tendência é mudar para melhor. Por quê? Porque, taticamente, depois da entrada do Davó contra o São Paulo, foi assim que o Guarani jogou, o 4-3-3, né? Com 3 atacantes e com um volante de contenção, porque o Guarani não estava usando o Bruno Silva, ele estava jogando com 3 meio-campistas. Agora, até pela necessidade, né? O Bruno Silva é um jogador de mais atenção na marcação, é um jogador que ajuda muito na bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. Haja vista que foi ele o cara que atrapalhou a atuação, né, do Saulo naquele momento, naquele instante da defesa, né, de defender a bola, o escanteio vindo do Bidu. Então, Guarani, os fatores se combinaram. Eu acho que daqui para frente o Guarani só tem a evoluir. A gente já vem dizendo isso há muito tempo. Só que, Guarizo, o torcedor, né, até muitos colegas, eles consideram apenas o resultado. Aí quando o resultado não vem, 2, às vezes até 3 partidas, isso acontece, né? Aí ele já perde a cabeça do treinador. Eu acho um absurdo. Eu acho, desculpe aí, mas eu acho uma falta de entendimento, uma falta de inserção dentro da realidade, né? Precisa a gente verificar. Agora ali está num processo, e o processo, por vezes, ele insere a derrota, ele insere às vezes uma boa atuação, mas sem o resultado, né? Agora na terça-feira não, na terça-feira o processo andou, o processo evoluiu, porque veio uma boa exibição, um bom desempenho, a exemplo do que ocorreram nas partidas anteriores, e veio o resultado. Diria a você, Guarizo, que a partir do jogo contra o São Bento, onde o Guarani também não conseguiu o resultado, o Guarani se equilibrou, cara, né? Ele tá ajustado, né? Já acertou esse problema do meio. Acho que o Andrigo ele vai ganhar a posição do Regis, né? O Regis vai acabar sendo opção de banco por aquilo que nós vimos na terça-feira. O meio-campo não vai, talvez, poder abrir mão de um marcador, no caso o Bruno Silva ou o Marcelo, né, que também já vai entrar aí, né, vai ficar à disposição do treinador. Então, essas coisas aí, a lateral direita ainda é uma incógnita, que nem o Ciola e o menino Lud, que ainda, né, eu acho que não estão dando, né, não estão rendendo aquilo que podem, pode ser até que use-se uma terceira opção, qual seja o Pablo. Então, tudo isso é coisa para se trabalhar, é um processo. E todos têm que ter paciência. Isso não acontece da noite para o dia, né? Viu, Márcio Ramos? Tem que ter paciência. Foi bem, mas a zaga falhou muito e o Bidu não foi bem na marcação. Rodolfo Soares, João gostou da Inter de Limeira ontem. A Inter bateu o Ituano por 1-0 e saiu da zona do rebaixamento. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente fala da vitória do Palmeiras ontem, que é o próximo adversário do Guarani, e da estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Voltamos já.